Glória a Deus por mais uma oportunidade de ser instrumento de Deus para espalhar a palavra de Deus revelada que Deus vai colocando no meu coração. E antes de começar, estava aqui a pensar mais uma vez que a palavra de Deus é o maior tesouro que Deus deu à humanidade. A palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Porque a palavra somente mata, mas o Espírito vivifica. E sem querer demorar mais, quero já ir aqui para aquilo que Deus colocou no meu coração sobre, o título poderá ser o Ministério da Reconciliação, baseado também na parábola do filho pródigo. Filhos pródigos que somos ou que deveríamos ser. E o que começou a borbulhar no meu coração sobre isto é interessante porque quando nós chegamos aqui, já estou aqui em Lucas capítulo 15, antes de Jesus dar e falar sobre a parábola do filho pródigo, talvez a mais conhecida, não é? Mas tremendo o que está ali escondido e que se calhar não muitos se lhes tornou revelação, o que significa verdadeiramente. A palavra de Deus é tremenda, é profunda, e só aqueles que se aproximam da palavra de Deus com um coração sincero, sedento, faminto, humilde, se lhes abrirá o entendimento e o Espírito Santo revelará, como Jesus disse, esta passagem que todos conhecem, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito, enquanto que para o nosso corpo são todos os alimentos, simbolizado pelo pão, que Jesus disse. Então aqui no capítulo 15 de Lucas, e antes de chegarmos à parábola do filho pródigo, eu falar um pouco sobre o ministério da reconciliação. O coração reconciliador de Deus para todos nós, para aqueles que querem. E então aqui no capítulo 15 diz assim, antes de Jesus falar sobre a parábola do filho pródigo, ele ainda dá outras parábolas, duas parábolas, mas começa assim, o contexto é este, é importante nós sabermos o contexto. Porque diz assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas. Fariseus e escribas da altura são os religiosos de hoje. São aquelas pessoas que têm uma religião, são aquelas pessoas que acham que sabem tudo, são aquelas pessoas que murmuram, têm uma língua murmuradora. São aquelas pessoas que, por o mundo inteiro, até podem dizer que acreditam em Deus, mas não o conhecem. Os fariseus e os escribas representam os religiosos de hoje. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Este recebe pecadores e come com eles. Há aqui uma outra passagem interessante, estou mesmo aqui em Lucas, estou-me a lembrar agora, no capítulo 16, versículo 14, os mesmos fariseus, olha, é interessante, que nem não estava a pensar nisto. Sabe que Jesus era muita vez ridicularizado pelos avarentos, pelos fariseus, pelos religiosos. E acontece hoje a mesma coisa. Todos aqueles pelo mundo inteiro, aos milhões, que pregam a palavra incorruptível de Deus, a verdade, conhecem Deus, são muitas vezes ridicularizados, perseguidos, gozados, porque sempre será assim. Sempre será assim. O espírito de religião é o espírito mais perigoso, é o espírito mais forte para impedir que alguém conheça o verdadeiro Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Porque o espírito de religião dá uma sensação falsa à pessoa de que ninguém lhe vai dizer nada. Ela já está a fazer tudo aquilo que era necessário fazer. É mais fácil um ateu se converter do que um religioso. É mais fácil uma pessoa convicta, é ateu, mas ela está convicta, mas ela anda à procura da verdade. É mais fácil falar o Evangelho, eu tenho tantas experiências dessas, pregar o Evangelho e ver conversões em pessoas que não tinham religião do que os próprios religiosos. Porque o espírito de religião cega, é o que acontecia com os fariseus, com os escribas. Cega, não aceita, é um orgulho, é um espírito religioso de orgulho que acha que está tudo bem e que agrada a Deus, mesmo sem nunca ler nem conhecer as Escrituras. É a tal cegueira.
E como eu estava aqui a dizer, no próprio capítulo 16, logo a seguir, os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Só para criarmos aqui um contexto, aquilo que Jesus enfrentava, e ele dá 3 parábolas. Uma delas é sobre da ovelha perdida, outra da dracma perdida, e a seguir ele fala do filho pródigo. Todas estas 3 parábolas foram dadas para os fariseus. Não só para os fariseus, mas por causa do contexto em que eles estavam a murmurar dele. E ele dá estas 3 parábolas, em que as 99 ovelhas representam os fariseus, os religiosos, que acham que estão certos, que estão na igreja, que estão no templo, que servem. Mas aquela que Jesus estava à procura era a que estava perdida, era a que tinha o coração, precisava de Cristo. Assim como as 10 dracmas perdidas, as 9 representam os religiosos. E o filho pródigo, interessante esta parábola, e eu quero falar um pouco sobre esta questão da reconciliação e do coração reconciliador de Deus. Todos conhecem em parte a parábola do filho pródigo, mas há aqui detalhes que saltaram ao meu coração e ao longo de muitos anos, já vários anos, e que não me canso de ler e de receber mais e mais revelação, por isto é o coração de Deus. Não é? O pai que tinha 2 filhos, eu não vou ler a parábola toda, o pai que tinha 2 filhos e o filho mais novo um dia pede-lhe a parte da herança e o pai deu-lhe. E ele quis ir conhecer mundo, quis ir conhecer mais para além daquilo que ele tinha. E o pai deu-lhe. É como se ele não tivesse satisfeito ainda com aquilo que tinha. E ele foi. Mas ao ir, foi-se apercebendo que as coisas não eram como ele pensava. O mundo é cruel. Por vezes nós estamos na casa do Pai Celestial. Nós temos Deus. Temos paz. Temos tantas bênçãos. Temos tanto por que dar graças. E não estamos satisfeitos. E ele foi. E o pai deixou-o ir. Mas começou a arrepender, começou a ver que afinal o que ele tinha era muito mais do que aquilo que ele agora tinha. Nós por vezes só damos valor àquilo que temos quando perdemos. Não tem mal nenhum nisso, porque Deus quer que nós aprendamos e às vezes as coisas más que nos acontecem, as dificuldades que nos acontecem, servem para nos trazer de volta para Deus, para a casa do Pai. E aí há 2 divisões, 2 tipos de coração. Há aqueles que ao passar pelas dificuldades se tornam ainda mais endurecidos, murmuradores, mau caráter, rudes. E há aqueles que Deus quer utilizar em todos tudo o que acontece para nos trazer de volta. Como diz lá as Escrituras, não é? Em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nem todos retornam. Mas este filho começou a notar, a ver que ele queria voltar, começou-se a arrepender, começou a dizer, na casa do meu pai, até os empregados têm mais do que eu tenho agora. E ele toma uma decisão. Ele diz, eu voltarei para a casa do meu pai e vou pedir perdão. Mas o interessante em tudo isto é que quando ele decide voltar e quando o pai o vê ao longe, é o pai que corre para ele. E o abraça. Não quis ouvir as desculpas do filho. Ele estava ansioso de receber o arrependimento, mesmo sem palavras, um arrependimento do próprio filho, do filho a vir. Ele não quis saber. Ele só se regozijou, o abraçou e o beijou. Mas o filho diz, pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Pequei contra o céu. Pequei contra ti e contra o céu. Não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai o abraçou, se regozijou e deu ordens para que se fizesse uma festa. Interessante. Mas o filho mais velho, que representa os religiosos, que representa aqueles que se deixam levar por um orgulho, que não ouvem a palavra de Deus, não ouvem, não leem, não querem saber, mas continuam a achar que sabem e que fazem tudo, que não partem um prato, como se diz. Mas mais uma vez, quero aqui salientar isto, Deus olha para o coração.
Deus sempre olha para o coração. No próprio capítulo 16, onde eu estou aqui mesmo na mesma página da parábola do filho pródigo, e logo a seguir, não é? Quando diz assim, né? Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo e o ridiculizavam, mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Os religiosos, os filhos mais velhos, não é? Da parábola, sempre se justificam a eles próprios, sempre se comparam de acordo com os 5 sentidos, a compararem-se uns com os outros. Justificais a vós mesmos, mas Deus conhece o vosso coração. Deus conhecia o coração do filho mais novo, que apesar, parecia que ele é que tinha cometido um grande erro, que era um grande pecador. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Então o filho mais velho, quando ouviu o alarido, que iria haver festa, que se estava a preparar uma festa, ficou escandalizado, ficou ofendido, ficou a murmurar. E foi dizer, não é, ao seu pai: olha, então esse teu filho, ouça, é aqui que eu quero chegar em relação à reconciliação. Já não era irmão dele. Esse teu filho foi e gastou tudo em meretrizes. Na verdade, a Bíblia diz que ele gastou tudo dissolutamente, não disse que era em meretrizes, mas ele já estava a imaginar coisas. No coração dele, no coração sempre destas pessoas, sempre acrescentam um ponto para o errado, para o mal. O tal coração, ouça, eu creio e peço que o Espírito Santo, o que me revelou a mim, possa transmitir àqueles que vão ouvir, porque Deus quer falar aos corações. Para que de uma vez por todas, nós deixemos de seguir o nosso próprio coração murmurador, orgulhoso, religioso. E quando o filho mais velho nota esse todo alarido e vem ter com o pai: olha, eu estou contigo todos estes anos e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. E vem esse teu filho que desprezou toda a tua herança que tu lhe destes em meretrizes, e ele vem e tu fazes uma festa em sua honra. Estava ofendido. Oh, aleluia. Oh, quão diferente o coração de Deus para com o coração dos homens. Quão diferente a análise de Deus e aquilo que verdadeiramente importa. Mas o pai lhe disse, meu filho, ele tratou-o na mesma por filho, meu filho, tu sempre estás comigo, aquilo que é meu é teu, mas importava que nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O céu se regozija por uma alma que se arrepende. Mas o que eu quero salientar aqui, porque o que Deus colocou no meu coração hoje é sobre a questão do coração reconciliador de Deus. O irmão mais velho, ofendido, disse: esse teu filho, já não é meu irmão, esse teu filho. E quando o pai responde, o pai quer reconciliação e diz: esse teu irmão. Glória a Deus. Nós todos, aqueles que creem, somos filhos pródigos. Todos nós nos afastamos, todos nós estivemos perdidos. Não todos percebem aquilo que eu estou a dizer, mas muitos percebem. Em Romanos 3:23, 6:23, não é? 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não todos são filhos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus quer reconciliar. E agora uma outra passagem sobre reconciliação. O Espírito Santo colocou no meu coração, está em 2 de Coríntios, capítulo 5, aqui no versículo 20.
Quando Deus nos deu, a partir do versículo 18, fala o ministério da reconciliação. Deus dá-nos a nós, temos o mesmo Espírito Santo, somos filhos de Deus. Nós temos um coração do Pai. Nós conhecemos o coração do Pai. Nós queremos reconciliação sempre e não divisão. Nós queremos reconciliação e não divisão. No capítulo 5 de 2 de Coríntios, versículo 18, diz assim: E tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Foi através de Cristo, ouça, é só Cristo, é só Cristo, é só Jesus que nos reconcilia com Deus. Antes, no versículo 17, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, é uma nova criação, nasceu de novo, é filha de Deus. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Aleluia. E ele que segue: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou com ele e nos dá a nós o ministério da reconciliação. Sermos usados pelo poder do Espírito Santo para termos o coração do Pai. Aleluia. A saber que Deus estava em Cristo. Ouça quantas vezes a palavra reconciliação nisto. É a primeira vez que vem ao meu coração esta passagem dentro deste contexto. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Que sejamos como o coração do Pai. Não importa o que qualquer um fez, que nós tínhamos feito, Deus nos quer reconciliar consigo mesmo. Deus reconciliou o mundo consigo mesmo em Cristo para aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, pelo sangue de Cristo. Aleluia, Espírito Santo, abre o coração de todos os que estão a ouvir. Daqueles que ainda não te conhecem, daqueles que vivem amarrados na cegueira da religião, da idolatria, do orgulho espiritual. Com o coração do filho mais velho, com um coração orgulhoso, que não se lhes pode dizer nada, acham que já sabem tudo. Abre o entendimento, Senhor, para que a palavra da reconciliação com Deus, através de Cristo, entre neles agora. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Agora veja o versículo 20, na verdade, glória a Deus, porque este é o versículo que deu nome ao ministério que Deus me deu em 2001. Já lá vão 25 anos. Ministério Embaixadores de Cristo. Que diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Somos embaixadores para ir propagar a palavra do nosso reino, do nosso rei. Aleluia. Nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós estamos neste mundo, mas já pertencemos à Constituição. Somos dirigidos, somos governados pela lei do céu. Pela lei do Espírito, não pela lei da carne, não pela lei dos homens. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus novamente. Novamente a palavra reconciliação. Glória a Deus. Que o Espírito Santo coloque no nosso coração fortemente hoje. Deus nos reconciliou consigo mesmo para sermos filhos. Há uma passagem que digo, hoje estou a sentir focar-me, já 2 ou 3 vezes que falo sobre isto, filho ou não filho. Filho ou não filho. Há uma passagem em Romanos 8, 14. Romanos capítulo 8, 14 diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esses são filhos de Deus. Aqueles que se reconciliaram com Deus. O Espírito Santo veio habitar neles. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Foi o meu último vídeo. E será amado de meu Pai. E viremos para Ele e faremos nele morada através do Espírito Santo. Ele será guiado, andamos no Espírito, vivemos no Espírito, não militamos segundo a carne. Andamos no Espírito Santo, o Espírito Santo nos guia. Todos os que são dirigidos, guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
aqueles que foram reconciliados com Deus. Aqueles que têm o coração, andávamos em pecado, andávamos no mundo das trevas, como diz lá também Efésios. Éramos filhos das trevas. Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo, nos reconciliou com Ele. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, juntamente com Cristo. Ele nos reconciliou com Ele. Que tenhamos todos este coração do Pai. E que sejamos todos, aqueles que estão a ouvir, sejam dezenas, centenas, milhares, como tem sido, glória a Deus. Que entenda, não tenha o coração do filho mais velho, murmurador, invejoso, orgulhoso espiritual. Eu não estou a criticar ninguém, eu estou a dizer porque eu já lá estive. E nós não vemos, nós estamos cegos quando não estamos ainda reconciliados com Deus. O orgulho espiritual cega. E a pessoa vai atrás de mandamentos maquinalmente que aprenderam, que maquinalmente aprenderam de homens, como está lá em Isaías capítulo 29, versículo 13, e que Jesus depois repetiu este versículo de Isaías. Chamam-me Senhor, Senhor, com a vossa língua me louvam, me honram, mas o vosso coração está longe de mim. Não me conhecem, não me conhecem, não me conhecem. Que o Espírito Santo hoje, no coração de todos aqueles que forem ouvir, que desperte para uma reconciliação com Cristo, somente com Cristo. Porque o Pai está de braços abertos, não importa o que você fez, ouça. Não importa o que fez, não importa a vida que tem levado. Deus Pai está de braços abertos. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, está lá na Epístola de Tiago. Chegai-vos a Deus. Arrependei-vos. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. O filho mais novo teve que se arrepender primeiro. Teve que cair nele. Ouça, nós temos que cair em nós mesmos. Nós temos que cair em nós mesmos. Eu pequei, oh Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Arrependo-me. Eu volto para ti, como ele disse. Se for preciso, eu vou trabalhar como aos empregados. Eu vou fazer, mas eu arrependo-me. Eu creio na graça do meu Pai que me perdoará. Volto para Deus. E Deus Pai corre para si de braços abertos, será perdoado pelo sangue. Deus é misericordioso, como nós não conseguimos entender. Não deixe o diabo enganá-lo na sua mente, que não há solução. Já foi longe demais, que não há perdão para si. Não deixe entrar em condenação. Aquele que está em Cristo, não há condenação para aquele que está em Cristo. Ele nos lava das nossas culpas. Glória a Deus. Deus vos abençoe grandemente. Receba a palavra da reconciliação com o Pai. E receba esta paz no seu coração. Liberte-se do espírito religioso. E conheça o coração do Pai. Liberte-se do espírito de comparar uns com os outros. De murmurar. De maldizeres. A maldicência parece inofensiva, mas alguém que murmura, que sempre se compara, sempre fala mal de alguém, não tem o coração de Deus, não conhece Deus, não conhece o Pai. Que todos nós nos arrependamos, porque Ele está de braços abertos para nós. Deus os abençoe grandemente. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz de novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Deus os abençoe.